Eu não sei se eu estou sentindo um misto de calor ou de frio. É uma mistura muito doida, digamos, porque no mesmo momento você está com as mãos geladas e com a mão suando de frio, de calor também. Mas eu acho que faz parte quando a gente sobe aqui, né? Eu não sei se mais alguém já passou por isso, mas eu passo. Todas as vezes que eu venho aqui, dá um gelinho, dá um calor ao mesmo tempo, mas que esse calor seja o calor do Espírito Santo, né? Irmãos, eu convido todos vocês que abram as suas Bíblias em 1 Reis 17. Muitos podem estar se perguntando que já conseguiram encontrar. Mas hoje é um sábado missionário, é um sábado da mulher adventista, e eu abri aqui a Bíblia em 1 Reis 17 e está escrito sobre Elias. Mas a gente tem muito a aprender com Elias. Nós somos Elias, irmãs, irmãos, jovens, crianças, todos nós somos os Elias do dia de hoje. Elias, ele foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, na história ali da sua época. Além de ele registrar muitos milagres, contém também importantes episódios na sua vida. E episódios de vitória sobre o paganismo, idolatria e desobediência aos princípios de Deus. Mesmo sendo um homem simples, sem posses, imperfeito, como nós somos hoje, não se pode negar, ele cultivava uma vida de fé e de muita oração, que sustentava aquele ministério reservado à luta e à preservação da adoração ao verdadeiro Senhor. Essa era a sua missão aqui na terra. Em 1 Reis 17, o versinho 1 nos diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele, com este verso, ele anunciou que teria anos que seriam anos de sofrimento também. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a submissão ao nosso Deus. Submissão completa a Deus. É um processo de crescimento espiritual de cada um de nós. Um processo que nos torna um pouquinho melhores para a nossa vida espiritual. Quando nós fazemos isso, quando nós o adoramos, porque compreendemos que Ele é tudo na nossa vida. Então a nossa mente, as nossas emoções, as vontades são a resposta que o Senhor é e realiza. Nos dias de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês. Ellen White deixou escrito as características de Elias em missão a essa adoração verdadeira. Elias, um homem confiante no propósito de Deus, de preparar diante dele o caminho que seria abundante e muito árduo. A palavra de fé e poder estava em Deus e nos seus lábios, e toda a sua vida estava devotada à obra e à reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Enquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, a sua mensagem ela era oferecida àquele povo como um bálsamo de Gileade e a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Que lindo, irmãos! Elias, naquele tempo,
eu acredito que não estava muito diferente dos dias de hoje. O povo, eles estavam rebeldes, eles estavam revoltados, eles não faziam a vontade de Deus. Mas Elias, ele tinha uma fé muito grande e ele era um homem de oração. Elias, ele era um homem de confiança na palavra. No texto 1 do versículo 17, indica o contexto da apostasia do povo de Israel, pela qual alguns haviam se curvado ao Deus Baal. Deus que, segundo eles, enviava o orvalho, o sol e a chuva sobre a terra. Negavam o poder do Deus verdadeiro, do Deus vivo, e adoravam um Deus que não era real. Claramente, as crenças que Ele é Criador. Diante dessa realidade que eles estavam passando ali no dia a dia, Elias, ele se firmava cada vez mais forte na sua fé e no poder da palavra de Deus. Elias, ele orava, ele fazia o que Deus pedia e ele ouvia a voz de Deus. O texto aqui nos diz claramente que o profeta estava alicerçado e confiante no aviso que ele tinha recebido do alto. Irmãos, quando você recebe uma missão aqui nessa terra, quando você, pode ser no trabalho, pode ser aqui na igreja, você recebe uma missão para você fazer algo. Você primeiramente pede a orientação a Deus e pede para que você consiga fazer a vontade de Deus. Nós, como uma geração muito pecadora que somos, nós muitas das vezes queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Elias, ele tinha uma fé muito grande em Deus, ele confiava plenamente em Deus. Que Deus era um Deus real, um Deus de providência e um Deus que não ia desamparar ele naquele momento. Agora, diante de todo esse exemplo, é preciso perguntar: como está a sua confiança hoje na palavra do Senhor? Seus ouvidos têm discernido com a sua voz? Você tem mantido um relacionamento sólido com Deus? A ponto de você ouvir as palavras do Senhor? Há pessoas que se queixam dizendo que Deus não ouve as suas preces e nem as suas súplicas. Mas quanto tempo tem se dedicado a conversar diariamente com Deus? Para você ter um amigo real, verdadeiro, você passa tempo com ele, você conversa com ele, muitas das vezes você manda mensagens durante o dia. E para Deus não é diferente. Deus é nosso amigo. Nós precisamos ouvi-lo, conversar com ele, porque ele vai te entender. O segundo ponto aqui que eu quero falar um pouquinho para vocês é a certeza da providência. Em meio àquela depradação espiritual de Israel, que também envolvia prostituição e culto a Baal, Elias estava consciente de sua missão e que Deus estava do seu lado. Quando lemos em Reis 17, o versículo 2 até o 6, a gente encontra as menções claras da providência divina. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias, já está em Reis, né? Quem permaneceu aberto. O versículo 2 nos diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão
e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Irmãos, você já parou para imaginar que num período de seca severa, aqui no sul a gente não sofre muito com isso, mas no Nordeste tem muitos locais que sofrem com a seca. Deus pediu para ele ir até junto a essa torrente e que ele seria alimentado por corvos. E a fé deste homem era tão grande que ele foi. Ele, quem sabe, será se ele duvidou? Ele ficou com medo de passar fome, será? Ou ele foi confiante em Deus? Elias tinha uma fé. Ele foi, ficou junto àquela torrente de água ali, aquele riacho, quem sabe? E existe milagre maior que um pássaro vir e trazer pão? Entretanto, aquela estiagem, ela continuou e ela foi muito longa. Mas o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor está com você em todos os momentos. Você hoje, irmão, pode pensar: o que eu vou fazer hoje? Eu tenho muitas dificuldades no meu trabalho. Eu não vou conseguir enfrentar essas dificuldades. Você não deve se desesperar. Você deve confiar em Deus. Porque no momento que você confia em Deus, entrega a Ele, o teu fardo fica mais leve. Você consegue suportar as provações do dia a dia. Então, em meio à sua palavra de providência divina, entrou novamente e encaminhou o profeta à casa de uma viúva, na aldeia de Sarepta. Eu gostaria de pedir para alguém ler para mim 1 Reis 17, versículo 12. Quem gostaria? Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e fui preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Irmãos, como que Deus instrui Elias a ir à casa de uma viúva, que ela ia preparar o seu último alimento e depois ela ia esperar a morte? A realidade desse verso é bem esse, que ela ia preparar o seu último alimento com o restinho de farinha que ela tinha, o restinho de azeite, e ela ia esperar a morte, porque ela não tinha mais de onde tirar. Mas Deus é um Deus de providência. Ele é um Deus que não desampara seus filhos. Você pode estar passando hoje por dificuldades para guardar o sábado, quem sabe no seu trabalho, com dificuldades para você ser fiel a Deus no horário, com dificuldades na sua casa, dificuldades financeiras, ou outras mais dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, de relacionamento com pessoas. E nós sabemos que nós vivemos num mundo difícil, com pessoas difíceis. Mas Deus é um Deus de providência, que Ele se importa com você. Pode ser que tenha alguns dias que você está passando por dificuldade financeira, que você não tem da onde tirar, mas Deus é um Deus de providência e Ele se importa com você. Ele se importa se você está passando necessidade, se você está passando fome. E não é só no tempo de Elias que Ele se importava. Quero contar um pouquinho para vocês. No mês de janeiro, afinal foi em novembro do ano passado, eu fui convidada para ir uma semana trabalhar no Paraguai. E uma viagem de 14 horas, entre avião e carro, muito longe, no sul do Paraguai, quase a divisa com a Argentina, no extremo sul. Tudo novo. A gente foi eu e mais uma menina e um gerente. E nós duas nunca tinha ido, a gente não sabia como era, qual é a comida deles. E nós, como muito curiosas, a gente começou a pesquisar. E as informações que a gente teve foi que a alimentação deles é muito diferente.
leva algumas coisinhas para vocês comerem. Então a gente saímos aqui num domingo de manhã, às 2 da manhã, e chegamos 3 horas da tarde na cidade de Pilar, no Paraguai. Eu estava confiante em Deus, muito confiante em Deus, mas ao mesmo tempo, vou confessar para vocês, eu estava com medo, porque a comida que eles mais comem lá é carne de porco. E lá no Paraguai não se come feijão e não é comida que nem a gente come aqui. Lá é só uma carne e uma porçãozinha de salada e um acompanhamento. Um dia era nhoque, outro dia era batata, outro dia era macarrão, só um acompanhamento. E a mulher que já foi outras vezes falou para nós, tem vezes que a gente passa um pouco de fome, porque lá eles têm um costume de ficar tomando tererê o dia inteiro e eles não comem. E daí, né? A gente preparou uma necessaire cheia de guloseimas e vamos levar, né? Desmaiar de fome a gente não vai. Mas a gente foi. Mas Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus que não desampara seus filhos em momento nenhum, em nenhum lugar desse mundo. Então a gente saiu daqui às 2 horas da manhã, a gente pegou o avião em Curitiba, fomos até Foz e de Foz fomos até a cidade de Pilar. Você chega lá numa cidade que ninguém fala português, a língua predominante de lá é o Guarani, que você não entende uma palavra. Mas eles também falam um pouquinho de espanhol. Então a gente, pega o Duolingo ali e começa a treinar o espanhol e daí sai um enrolation que ninguém entende nada. Porque você compreende o que eles falam, mas você não consegue expressar. Mas Deus é um Deus de providência. A gente chegou na frente da fábrica, é um lugar, uma cidade assim que foi construída, eu falo para as meninas, foi construída em 1860 e ela permaneceu do mesmo jeito. Nessa cidade não tem uma casa nova, não tem uma construção nova, são tudo casas antigas. Mas a gente chega naquela casa dos diretores, dono da empresa, e ali tem as governantas do tempo antigamente mesmo, com um aventalzinho te esperando. Aquela casa com pé direito de quase 5 metros de altura, que tem um assoalho todo de madeira, que você anda e ela rinde inteira, daí você fala, meu Deus, aonde eu estou? Longe de casa, com pessoal diferente. Então amanhece a segunda-feira e a gente levanta e tem um suco de laranja na mesa, que a governanta deixou arrumadinho, com mini torradinhas, que são brioches, eles só comem brioches no café da manhã, feito torradinhas, e com um potinho de geleia. Esse era o nosso café da manhã. São todos magros lá, não existe gente gorda. E daí a gente se olha, nós vamos comer só isso. Por que a gente tem um olho tão grande, né? Mas Deus, Ele, na sua infinita bondade, Ele supre todas as nossas necessidades. E daí a gente saiu para trabalhar. A casa dos diretores é só atravessar a rua, já é a empresa na frente. Daí você chega, a gente foi trabalhar, 7h30 da manhã, 11 horas você volta para casa, porque meio-dia é o almoço. É só atravessar a rua, mas você sai 11 horas. Eles têm um horário bem estendido de almoço, e a gente vai para casa às 11 horas e volta para trabalhar só 2h30 da tarde. Dá tempo para dormir todos os dias. Todos os dias você dorme. E se trabalha até 6 horas da tarde daí. Então a gente chega na casa, 11 horas. Daí a menina que estava comigo falou assim, o que será que nós vamos ter de almoço? E eu conversando com Deus. A gente não vai ter porco para almoço. Porque eu estava bem ciente que seria um pedaço de carne e uma porçãozinha de salada. Então, naquela casa bonita, aquela mesa enorme, toda decorada, com taças e água gelada, e mais torradinhas de brioche na mesa, todos os pratos lá são com a bordinha todas pintadas de dourado,
e um pratinho de salada para cada um. Mas quando a gente entra naquela copa, porque tem 3 cozinhas naquela casa, que você entra naquela copa, eu fiz assim, é cheiro de frango, eu pensei comigo. Deus, Ele é um Deus de providência. Eu fiquei uma semana lá e a comida que eles mais comem é porco. E não teve nem um dia porco. Amém. Não teve nem um dia carne de porco. Amém. Eu sei que muitos aqui não consomem carne, mas eu consumo. E Deus é um Deus de misericórdia, que Ele não deixa os seus filhos desamparados. Pode parecer para muitos, é uma coisa boba. Não é. Você vai ficar uma semana sem comer? Não. Você não vai ficar uma semana sem comer. Você precisa se alimentar. E depois, em março, eu fui de novo e nem um dia teve a carne suína. E a nossa alimentação lá foi bem regrada, somente uma batata doce e um pedaço de carne. Mas Deus, Ele te sustenta. E ali eu pude, mais uma vez, ser uma testemunha que Deus, Ele cuida dos seus filhos. Amém. Não importa onde você está. Deus também, Ele usa você para ser testemunha dEle. Na onde você vai. Passou-se 2 meses, eles pediram para mim voltar de novo. Eu falei, volto. Mas as minhas condições, vocês sabem qual é. Eu não viajo ao sábado e não volto no sábado. Mas não é trabalho, Vivi. Você só vai estar viajando. Eu falei para eles, eu saí de casa para fazer o quê? Para trabalhar. E, então a gente não vai conseguir te levar. Eu falei, não tem problema. Nós temos aqui 1.300 funcionários na empresa, você pode escolher qualquer pessoa. Mas eu pude ali testemunhar mais uma vez o Deus que eu sirvo. Que Ele falou assim para mim. Passou-se 3 dias, Ele veio, eu comprei a passagem. A gente mudou o dia. A gente não vai voltar no sábado e nem vamos no sábado. E depois de algumas horas veio uma pessoa me indagar. Por que você não viaja no sábado? Naquele dia eu expliquei mais de 20 vezes. Depois a secretária que comprou as passagens veio trazer para mim. Mas você segue a igreja? Você segue porque você tem medo ou porque você gosta? Eu falei, porque eu amo essa igreja. E eu sigo porque está escrito na Bíblia. 6 dias você trabalharás e no 7º você descansa, porque esse é o dia do Senhor. Irmãos, voltando aqui para a história de Elias. Ele foi sustentado pelaquela viúva, que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Quem sabe, vamos imaginar aqui, ela ia fazer um pãozinho, igual o pãozinho da ceia, que vai a farinha e o azeite. Aquele pãozinho, todos aqui já provaram. Qual a substância que tem aquele pãozinho? Ela não tinha outros ingredientes aqui. Pode ser que ela tinha outras coisas, a Bíblia não diz, mas eu creio que ela tinha um mínimo. E ela fez aquele pão, quem sabe, chamou Elias, e a farinha da tua botija não acabou. O azeite não faltou. Está em Reis, capítulo 17, 14 e 16. Ela preparou aquela porção de comida e deu para o seu filho. Ela comeu, Elias comeu e eles se fartaram. Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso e Ele está à disposição do cumprimento da missão. Mas você tem que crer que a providência virá. Deus, Ele é um Deus de providência. Em qualquer circunstância, você só precisa acreditar. Não há perseguição, não há fome ou dor que seja maior que o poder de Deus, o poder de providência do Senhor, sobre aqueles que se dispõem abandonar o conforto das suas próprias vontades humanas.
Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil você sair do conforto do seu lar, porque ali você tem tudo, você tem comida, você tem água, você tem uma coberta quentinha nesses dias gelados. Mas nós temos um mundo lá fora que não conhece esse amor. Faz 3 semanas, nessa próxima segunda-feira, que começou uma mulher a trabalhar comigo e eu estou ensinando ela. E a gente foi conversando, e esse mundo é muito pequeno. Ela trabalhou no Bom Bocado. E ela me faz tantas perguntas. Ela fala da Irene, ela fala da Jéssica, ela fala da Tia Nadir. Ela fala como que pode alguém fechar um comércio no dia de sábado, o dia que mais se ganha. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que me achegar mais e mais perto de Deus, porque eu preciso ser luz no meu trabalho. Amém. Eu preciso mostrar esse Deus verdadeiro que a gente conhece, que tem muitos lá fora que não conhecem, estão sedentos. Você, mulher adventista, aqui tem algumas abelhinhas, tem mel, tem escrito Projeto Mel. Algumas pode ser que não conhecem, nunca viram falar, ou já viram e se esqueceram. Mas o que é o Projeto Mel? Você mulher, você menina, você criança, você também homem, jovem, você é uma abelha que vai de flor em flor colhendo o mel. É isso que a abelhinha faz. Mas você vai ter que sair nesse mundo de pessoa em pessoa, levando a palavra de Deus. Porque você tem a mais doce verdade. Você tem conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. E o que você está fazendo? Nesse mundo lá fora, que é gelado de amor, tem falta de compaixão, falta de comunhão, falta de conhecimento. E você tem esse conhecimento. Você precisa ser um proclamador da verdade. Estava evidente que nos dias de Acabe era o resultado de muitos e muitos anos da prática do mal. Passo a passo, ano após ano, Israel estivera se afastando do caminho reto. Geração após geração, veredas diretas para seus pés. E afinal, grande maioria do povo tinha se rendido à direção dos poderes das trevas. Irmãos, Elias, ele levantou-se em nome da propagação do Evangelho e da verdade de Deus. Deus, ele não divide sua adoração com ninguém. O primeiro mandamento, ele é muito claro. Não terás outros deuses diante de mim. Em Isaías 45, versículo 5, ele afirma também: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há outro Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós e todos, porque eu sou Deus e não há outro. Naquele tempo e no tempo de hoje, a apostasia estava muito grande. Hoje, eu, você, Rosângela, Rosana, Irene, Jefferson, nós somos um povo remanescente. Um povo assim como Elias recebeu a missão, reservado à luta pela preservação e a regeneração da adoração ao Senhor. Essa é a nossa missão hoje. A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos servindo? Será que nós estamos servindo às séries? Muito tempo nas telas? Muito tempo em jogos? A qual o Senhor que nós estamos servindo? A quem nós vamos seguir?
vamos adorar. Logo, quem vai ser o pregador? Temei a Deus e dai-lhe glória. Aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Quem você precisa evangelizar hoje? Onde a adoração do Senhor precisa ser restaurada? Em Reis 18, versinho 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim o significado do nome do profeta foi exclamado da vitória divina, da conexão da mensagem salvadora. A missão estava cumprida, a adoração pura estava restaurada. Hoje é um tempo eminente aqui nessa terra. A apostasia está geral, está mundial. Deus ele está convocando você, mensageiros, para proclamar a sua verdade no Espírito e no poder de Elias. O Senhor ele pode alcançar aqueles que acreditamos não ter mais esperança. Até mesmo aquele coração mais inflexível não está fora do seu alcance. Apropie-se da missão restauradora que o Senhor tem para você. Nessa manhã eu convido você, irmã, irmão, jovem, criança, a ser o Elias do dia de hoje. O mundo está precisando de Elias. Você está disposto a levantar a bandeira de Deus, a não ter vergonha de falar do amor desse Deus verdadeiro aos outros lá fora? E você, o que você tem para oferecer a esse Deus essa manhã? Eu convido você que durante essa semana que passou, todas as mulheres receberam alguns desafios. Mas eu desafio toda a igreja hoje, não só as mulheres. Eu tenho alguns folhetinhos. Se você tiver livros na sua casa, distribua durante essa semana. Porque pode ser que aonde você entregue, aonde você deixa, a pessoa não lê. Mas vem outro e encontra. E o Espírito Santo vai estar naquele livro e a pessoa vai olhar aquela capa e se sentir motivada ali. Mesmo um folhetinho, não se esqueça que você é o Elias do dia de hoje. E as mulheres, você é uma abelhinha que vai ao mundo lá fora e leva a mensagem, a mais doce verdade a todas que estão lá fora. Essa foi a nossa mensagem do dia de hoje. Nós vamos ter uma música especial e eu quero que você